Boa noite, a paz. Hoje damos continuidade a mais uma aula de poimênica. Acredito que é a quinta aula de poimênica. Que Deus abençoe cada um de vocês, os nossos irmãos que estão hoje aqui na sala. Hoje nós vamos falar das qualificações pastorais. Estamos falando aí de características de um pastor. Na última aula, na quarta aula, nós falamos dos pastores avivalistas, né? Das características, né? Hoje nós vamos falar de qualificações. O que um pastor precisa ter e ser para ser um pastor de verdade. Ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais essa aula, por mais oportunidades de poder ministrar essa aula, Senhor. Nos direciona através do Teu Santo Espírito, nos dá força, nos dá sabedoria, inspiração, Senhor. Abençoa nossos irmãos que não puderam estar aqui pelos mais diversos motivos. O Senhor conhece a cada um, Senhor, visita cada um, Senhor, abençoa. Se tiver em nosso meio alguém que está enfermo, que o Senhor traga a Tua cura poderosa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa nossa esposa, nosso esposo, abençoa os nossos filhos, derrama a Tua bênção sobre as nossas famílias, Senhor. Que não se perca nenhum dos nossos filhos e filhas, Senhor. Que eles estejam guardados e protegidos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tanto os filhos de sangue quanto os filhos espirituais. Né? Amém. Mas uma coisa que o pastor falou, que a gente tem ouvido muito nesse café dos pastores, né? É que ovelha não é sua. Então o pastor não fica triste quando a ovelha foi embora. Não fique triste. Olha que legal. Não tente segurar, não amaldiçoe, dê a sua bênção, né? E se a pessoa também não te procurar e foi embora, não fica magoada. A ovelha não é sua. As pessoas não pertencem a você. Por um tempo ela ficou ali, né? E você abençoou. Você tem que fazer o seu papel, né? Fazer com que essa pessoa seja nutrida, cuidada, restaurada, família restaurada, né? Como pastor a gente às vezes fica chateado, magoado, porque a gente espera que a pessoa vai ficar ali com a gente, né? Você investe tempo, você investe em trabalho, né? Oração, mas nem sempre é verdade. Mas querida, tudo bom? Fique à vontade. Então, você investe o tempo e quando a pessoa vai embora, dá aquela impressão, né, de que você não fez o trabalho, né? Dá essa impressão, faltou alguma coisa, né? Mas não, porque se você é uma pessoa que entende o ministério, que trabalha mesmo, né? A gente ouviu muito isso. Qual o segredo de um ministério abençoado? Tem segredo, é trabalho e humildade. O pastor falou isso hoje, né? Trabalho e humildade. Trabalho e humildade. Você quer crescer no ministério? Trabalho, irmão. Não tem mágica, trabalho. Se entregue no ministério. E outra coisa que ele falou muito, que eu falo para vocês aqui, eu falei nas primeiras aulas, ame as pessoas. E as pessoas complicadas. As pessoas problemáticas. As pessoas são problemáticas. As pessoas problemáticas vão procurar os problemáticos, que é a gente. Os doidos vão procurar os doidos. A gente é doido que cuida de doido. Entendeu? Pastor é um doido, porque ele se entregou lá para Jesus, e se entregar para Jesus é coisa de doido. Eu estou falando o que o pastor falou, né? Então, se entregar para Jesus é coisa de doido, né? Porque o mundo não entende essa loucura da cruz, como que você abandona. Estou falando de entrega verdadeira. Não estou falando de levantar a mão no domingo, chorar e na segunda-feira segue vida normal. Não é isso, é se entregar mesmo. Então é doideira, né? Então é doido cuidando de doido, né? Mas pastor que não ama pessoas, ele não tem vocação, ele não tem a vocação, ele não está no chamado, ele não está naquilo que realmente ele gosta. O cara pode gostar de tudo, pode gostar de música, de estrutura, ele pode gostar de fazer network, ele pode ser um cara intelectual. Mas se ele não gostar de pessoas, e ele falou, e eu falei isso para vocês, pessoas problemáticas. Gente que vai te procurar só quando ela tiver problema. Quando o problema não estiver resolvido, ela vai te esquecer, ela vai passar por você como se você não existisse. E está tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Porque nem sempre
você vai receber, né? E é bom que você não receba as glórias da vitória. É bom que você não receba a glória do Senhor Jesus. Então, está tudo certo. Faz o seu trabalho, né? Como Paulo diz, como dispenseiro, né? Aquele que não cuida das suas coisas, mas das coisas do Senhor. Então nós cuidamos das coisas do patrão. O patrão é Jesus, o Senhor, né? Então nós cuidamos das coisas dele, né? E ele vai cuidando de nós. Ele cuida de nós. Então o pastor cuida dos filhos, das ovelhas do Senhor Jesus, e Jesus cuida do pastor. Amém? Amém. Então, portanto, sofro por amor dos escolhidos. Sofro, é sofrimento. Ministério é sofrimento. Ministério é cicatriz. Ministério é marca. Ministério é coração rasgado. Ministério é decepção, frustração, choro. Isso é ministério. Isso é ministério. E há diferença de quem continua, né? Uma pessoa falou assim: como lidar com a frustração? Ué, você continua trabalhando, filho. Continua fazendo o que Deus chamou você para fazer. Como lidar com a traição? Continua. Jesus foi traído na mesa de jantar. E ele foi para o Getsemane. Ele não parou o ministério por causa disso. Olha, o Judas me traiu. Olha isso, né? Olha... Né? Não, ele saiu cantando louvores. Ele foi fazer festa. Ele estava lá, quando eles chegaram no Getsemane, eles estavam cantando hinos, né? Então, e continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Então, como que eu lido com pessoas que me tratam mal, que me desprezam? Eu continuo trabalhando, minha vida continua, né? Porque eu não presto conta a você, eu presto conta a Jesus. E aí quem cuida dessas coisas é o Senhor, né? A Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala, né? A vingança pertence a mim. A vingança pertence a mim. Então, o pastor não se vinga, o pastor não faz, né, não planeja, não coloca armadilha. Isso não é pastor, isso é mercenário. Isso é cara que não é pastor. Então, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Esse morrer com Cristo, o que vocês entendem? Morrer com Cristo. Pode falar, pastor. Abrir mão da sua Pode vontade. falar, pode falar. Abre o coração aí, pastor. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Morrer com Cristo, né? Esse morrer é negar a si mesmo. Negar um passeio para servir ao Senhor, negar qualquer coisa que você vai fazer, que você tem direito, que é lícito, que é bom você fazer, que você tem dinheiro para fazer, mas você não vai fazer para servir ao Evangelho. Isso é morrer para si mesmo, né? Você pode fazer aquilo é lícito, aquilo é bom, Deus não vai ficar bravo com você, mas você abre mão daquilo para servir. Então o pastor, ele abre mão de fazer coisas que ele pode fazer, que não é pecado, que Deus está provando, não tem problema. Mas ele fala, não, eu prefiro fazer a obra. Isso é morrer, isso é renunciar. Entendeu? Isso é renunciar. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha que forte isso. Forte mesmo. O que é negar agora, Jesus? O que é negar, Jesus? O que é negar o Senhor? Apostatar. Também, apostatar-se. O que é apostasia, né? A incredulidade. Mas nesse contexto, né, de servir ao Senhor, que ele está falando, né, de servir ao Senhor, negar ao Senhor. Negar. Vamos seguir as leis, as regras, negar o Que trabalho. mais? Quem tem filhos? Filho. Você pede para o seu filho fazer um negócio e ele não faz. Você pede mais uma vez e ele não faz. O que vem no seu coração? Você obriga? Não. Mas o que vem no seu coração? Tristeza. Você fica triste. Você não vai deixar de amar. Eu não deixo de amar. Você não vai deixar de amar. Você não vai deixar de sustentar. Mas vem tristeza. Entendeu? O filho, quando ele nega ao pai, quando a gente nega aquelas coisas que Deus está falando. E eu estou falando de várias coisas. Deus falando para mim um dia. Vai atrás daquele cara, pede perdão para ele. Eu ouvi claramente. Eu fui lá, o cara nem sabia, nem lembrava. Eu falei, ó, quero te pedir perdão e tal. Não tenho nada para te perdoar. Tinha uma rusguinha, né? E a culpa era minha, não era dele. A culpa
culpa era minha, eu fui grosso com ele, mas há muitos anos atrás. Mas o Espírito falou para mim, vai lá e peça perdão. Eu fui pedir. Pronto. Entendeu? Então Deus pediu algo, faça, irmão, faça. Deus pediu algo, fica quieto, não fala nada. Deus pediu algo, passa por cima. Deus pediu algo, deixa a irmã aí na sua frente, vai, deixa ela aí. Ai, Cris, sai, eu vou. Deixa ela aí, deixa Deus estar lá. Deixa fazer as coisas, entendeu? Porque aí você está sendo um filho obediente, um filho que está ouvindo a voz de Deus e fazendo. Quando a gente nega, Cristo nega. Entendeu? Nesse sentido, deu para entender? Você entristece o coração de Deus. E eu não quero entristecer a Deus, não. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Deus não depende da minha fidelidade para ser fiel. Amém. Deu para entender? Eu não preciso ser dizimista para Deus ser fiel comigo. Ele é fiel, Ele vai ser. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas por que eu sou dizimista? Porque eu amo Deus, gente. Porque eu amo a obra de Deus, simples assim. E outra, vamos falar português, rasgar. O dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser dar todo o meu salário, o que você tem a ver com isso? Entendeu? O cara vai lá, ele deixa o salário dele num boteco de um bar lá e ninguém fala nada. Ele acaba com a vida dele bebendo, se drogando, arrumando amante, fazendo um monte de bobagem, está tudo certo, a sociedade não critica. Aí você vai e abençoa a obra de Deus, o cara se levanta. O dinheiro é meu. Se eu quiser vender meu carro e dar para a igreja, isso é problema meu, é meu. Eu tenho esse direito de fazer. Então, se eu sou dizimista e ofertante, né? Claro que você não vai pregar isso na igreja, né? Não vai ser, quando você for chamado para pregar o dízimo, não vai falar isso, né? Os caras da Universal falam, né? Mas assim, deu para entender? Então, o que Deus colocar no seu coração, faça, né? Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes, tá bom? Tem alguma situação para resolver? Vai para um lugar que ninguém vai te ver, vai e resolve, né? Fica batendo boca com ninguém, falando de ninguém, contando situações de ninguém, né? Aqui a gente fala as coisas, então tudo bem, está sendo gravado, mas é sala fechada. Por isso que eu falo para vocês, nós estamos aqui na sala de aula. Tem coisas que eu falo aqui para vocês que eu não vou falar lá fora. Lógico, sim. Que eu ensino para vocês, que não é para você sair falando. Viu? Está ouvindo você? Que é sala de aula, para você guardar no seu coração. Para o dia que acontecer, que aconteceu com vocês, você saber como agir, você traz a memória, você entende. Né? Aí você ensina um negócio, pastor, falando que não tem demônio, não. Não existe nada espiritual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do quê? Discernimento. Tenha discernimento. Para você não passar como um bobo dentro do hospital. Entendeu? Então tenha discernimento. Né? Existe domínios espirituais? Existe Satanás? Existe, claro que existe. Só que a gente precisa ter sabedoria para lidar com essas coisas. Né? Aí vai, né? Aí vem um, expulsa, saiu. Aí vai outro, o que está acontecendo? Aí expulsa de novo, aí expulsa a legião, sai a legião toda. Aí vai outro também expulsa. Gente, tem algum problema. Se o filho vos libertar, verdadeiramente não libertou, então tem algum problema aí que é além disso. Sim. Deu para entender? Sim. Né? Além disso, então a gente precisa ter esse olhar. Primeiro, um olhar misericordioso, com amor para essa pessoa. Não tem um olhar condenatório, nem julgatório. Essa pessoa está assim porque ela fez. Gente, isso não é problema nosso. Pelo amor de Deus. Ele está assim porque ele fez isso. Cara, isso não é problema meu. Eu estou lá para abençoar. Eu não estou para amaldiçoar. Não esteja ali, né, se não for para abençoar. É verdade. É isso mesmo. Então não vai. Beleza, Ale, não vai. Se você não tem paz, você é chamado para orar por uma pessoa que te fez mal. Se você não tem paz no seu coração, o ideal é que você vá. Sim. Mas se você não tem paz no seu coração, manda outra pessoa aí. Porque senão você vai atrapalhar. E o diabo vai ter laço para te acusar. Falar, tá vendo? Você não consegue. Entendeu? Então a gente precisa ter muito discernimento com essas coisas, né? Nesse ministério pastoral.
Não é que você é um pastor, mas você exerce o ministério pastoral. O ministério pastoral é o que cuida, apacenta, né? Traz uma palavra, uma boa palavra, traz um conforto, traz um refrigério. Entendeu? O pastor é isso. Né? E aí ele fala, né? Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tem contexto. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem que Deus aprova? Como um obreiro que não tem que se vergonhar. Como eu trago vergonha para Deus? Que maneja bem a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, irmão, me desculpa, não entra. Não entra nessas coisas, não entra em discussão. Ô meu amigo. Uhul, bonitão. Estou um pouquinho atrasado, com licença. Não desculpa não. Vai ter que pagar 30 reflexão. Flexão, é verdade. Boa noite, pessoal. Não, se pagasse 30 reais era mais fácil do que 30 flexões. Beleza, você. Um pouquinho frio, né? Vou pegar esse cachorro. Bonito. Cadê a Mas blusa? bonito. Tá tudo estiloso, cadê a blusa? Né? Que aqui tá mais quentinho. Como que eu vou debater com você uma coisa se eu não estudei para aquilo? Né? Vou falar de perfume, de boticário com a Cris. A Cris é esperta. Né? Então eu vou perguntar para ela o que ela me sugere. Entendeu? Eu vou perguntar e ela vai me falar. Entendeu? Agora o cara vai ficar debatendo comigo. Não. Eu falo, tá bom, né? Você quer debater? Vai debater lei com um cristiano? Entendeu? Então, você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O que para você é manejar bem a palavra da verdade? Praticar. Falou praticar mesmo. Vamos lá, lembrar da aula de apologética? Essa palavra, ela precisa estar primeiro dentro do seu coração. Esse manejar bem é saber que a fé está dentro de você. Não é ficar, olha, no texto estava, não é isso. Manejar bem a palavra de Deus. Paulo vai falar no contexto que você saber responder quando você é inquirido, aos infiéis. Você tem uma palavra quando os infiéis vão te questionar a respeito de Deus. O manejar bem a palavra de Deus significa que essa palavra está dentro de você. Você sabe dar resposta a quem não crê, aos infiéis, entendeu? Aqueles que não creem em Deus. Então você responde, né, naqueles 3 pilarzinhos de apologética, né? Testemunho pessoal, né, adoração, a fé, entendeu? Então você vai responder mediante aquilo que você, da prática, que você vive. Né? Então isso é manejar bem a palavra de Deus, porque não é sempre que você está com a Bíblia ali do lado, né? É verdade. Mas você responde segundo a Bíblia. Se você responder com versículo, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Mas se não, aquilo que você fala, ela tem que transmitir a verdade, a palavra da verdade para você, porque aí você não passa essa vergonha que ele fala aqui. Tudo bem? Beleza até aí? Então vamos falar das qualificações. São as qualificações. Novo nascimento é a primeira condição para aquele que seja um pregador. Ninguém pode falar de uma coisa que ainda ele mesmo não experimentou. E o que é um novo nascimento? Vamos ler lá? João 3. Cadê o Bíblia? João 3, vamos lá? João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer do Espírito? O que é o nascido de novo, pastor Paulo? Não é nascido da carne, mas sim de Deus. É um novo nascimento, seria a primeira
nós entregarmos Se nós confessarmos os nossos pecados, né? pecados, Não é esse. Não é esse texto, não. Puxa lá. Aqui. Mas a todos quantos receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sangue, nascimento natural, vontade, né, vontade própria, e do homem, o homem que ordenou esse nascimento. Não, mas é do Espírito. Nascer do Espírito, o que significa nascer do Espírito? Eu acho que é o 1 Coríntios 5,17, é isso? O Espírito de Deus nasceu em você, mora em você. Aceitado. Nossa, então meu hoje. 17. Da nova criatura, fala, acho que 1 Coríntios 5,17 fala da nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Então, como que a pessoa nasce do Espírito? É quando você percebe que você já não é mais a mesma pessoa. As pessoas olham para você e falam, nossa, você mudou. 2 Coríntios 5,17. Leia aí, isso, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas, entendeu? Se a pessoa está em Cristo, ela já não tem mais aquela atitude que ela tinha antes. Tá? Aquela loucura, aquele nervosismo, aquela falta de controle, né? Aquela falta de fé, aquela falta de amor. Já viu o crente com falta de fé, irmão? Você vai orar para a pessoa, aí você fala assim, Deus vai te dar, né, a cura, Deus vai te dar... será mesmo? Não faça isso não. Acorda, filho! Porque você está negando Deus, você está falando que você não crê no Senhor. Creia, irmão, creia, independente se você pode, né? Porque, né? Creia, eu acredito. Não, mas você não chegou, não importa, eu creio, eu acredito. O novo nascimento são sinais, né, de uma pessoa que ela tem muita fé, né? Você fala com ela, não, mas eu creio, eu acredito. Ela está lá no hospital. O médico já falou que não tem jeito, mas ela fala para você, eu creio na minha cura. Eu creio. Ela não está falando que a vida dela não está nas mãos de Deus. Ela está falando o contrário. Eu creio que Deus pode mudar. Entendeu? Eu creio. Eu fui orar fui no hospital fazer uma visita para um senhorzinho. Ele estava em coma. E os médicos falando lá que ele já tinha ido. Né? E a filha dele do lado. Eu creio que Deus vai dar nova vida para o meu pai. Pastor, eu creio. E ela pegava as enfermeiras e falava assim, você cuida bem do meu pai. E eu orei por ele e ele estava em coma, assim. E eu orando, põe na mão na cabeça. Aí ele está vindo domingo, aí ele senta lá na frente. Ele vem para dormir. Um beijo aí. Você fala assim, não é? Deus Como poderoso. as pessoas A filha lá, trouxe ele para perto, entendeu? Se levantou, gente, saiu do coma. O homem tem quase 70 anos, mais de 70 anos, saiu do coma. Entendeu? Resposta de Deus. E a filha lá do lado. E os enfermeiros, o médico falando, olha, essa noite, não sei, se prepara. E ela fala, se prepara você. Você que precisa se preparar. Eu, né? Meu pai vai sair daqui em nome de Jesus. Ela falava. Na fé, declarando convicção. Ela está aí na igreja. Não era daqui, era de outra igreja. Aí começou a vir aqui. Fala, puxa. Tá casado, hein, meu? Porra. Então entenderam o novo nascimento? Boa. Entenderam? Sim. O novo nascimento? O Cláudio falou muito sobre o que aconteceu na vida dele, que ele foi transformado. Sim. O novo nascimento. Sim, isso é sempre, né? Diário, né? Não sou mais a mesma pessoa que eu era na semana passada, nem sou o mesmo que eu era no mês passado, nem sou o mesmo que eu era no ano passado. Só negar a si mesmo, né? Também, né? Também, isso também. Batismo do Espírito Santo, o que é? Então o pastor precisa nascer de novo. Já viu o pastor que não nasceu de novo? Já, um monte. Já. Então não é pastor, gente. Se ele não nasceu de novo, não é pastor. Fecha a porta para mim. Tem gente que eu falei para vocês, tem cara que fala, sou pastor, eu bato o olho nele e falo, não é não. Senhor, você não é não. Você é um impostor, você é um mercenário, mas não é pastor.
Porque pastor a gente bate o olho e percebe que é pastor. Pastor ele tem o olhar de Jesus. Pastor ele tem o jeito de Deus. Ele tem o jeito, entendeu? Ele dá sinais. Ele quer cuidar, ele está no meio das ovelhas. Certa vez eu vi, pastor, até que um dos sinais é que os próprios membros, né, da igreja começam a reconhecer aquela pessoa como pastor. Sim, isso pode acontecer. Mas a gente não pode confundir carisma Sim. com caráter. Ah, não, é verdade. Por exemplo, eu sou um cara carismático. Sim. Quando quer. Muito. Aí ele já falou do caráter, tá vendo? Não, mas ele falou sério. Sou um cara carismático quando eu quero, então ele falou do caráter. Deu para entender? Então você tem que olhar mais o meu caráter do que o meu carisma. Porque tem cara que é muito legal, muito gente boa, mas o caráter dele o que é o caráter? Você fala com a pessoa uma coisa, ela fala, não, pode deixar que eu faço. Quando você vê, ela não faz. Ela não paga as coisas direito, ela não te deixa na mão, ela não cumpre as promessas. Isso é falta de caráter. Pastor com falta de caráter. Misericórdia. Entendeu? Então, tá vendo? Né? Não estou dizendo de perfeição, a gente falha, nós somos falhos, entendeu? Mas, por exemplo, nem todo tempo eu vou estar feliz, vou estar lá alegre e tal. E aí é uma questão de você administrar essas coisas. Então, isso aí é complicado também, porque um dia que você não está legal, aí a pessoa define o seu caráter por aquela atitude que você tem uma única vez. Aí Vou falar uma coisa aqui. Aquele que fica passeando na terra manda os enviados, né? Ele percebe que você não está bem, ele manda aquele enviado, aquele especial assim, para te tirar da paz. E eu sou exercitado, como pastor, eu sou exercitado diariamente com isso. Entendeu? E o meu desafio não é lá fora, o meu desafio é aqui dentro. É engraçado isso, né? É verdade. Lá fora eu não tenho compromisso com as pessoas, eu tenho compromisso aqui dentro. É interessante isso. Então, mas ele manda, o que o Marcos falou está muito certo. Então esse batismo no Espírito Santo é subsequente à experiência do novo nascimento. Então ele nasce de novo e tem o batismo no Espírito Santo. Sem o nascer de novo, ele não é batizado no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Existe para cada crente o batismo no Espírito Santo. Vamos lá, Atos 2, 38 e 39. Quem pode abrir rapidinho aí? Rapidinho, eu não quero perder essa aula não. Respondeu-lhe Espírito. Já é 7h41, já não quero perder essa aula. 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. depois disso, né, que foi o discurso de Pedro, 3.000 pessoas falaram, e agora, o que a gente tem que fazer? Aí volta, arrependei-vos. Entendeu? Você nasce de novo quando você se arrepende. O que é se arrepender? É você reconhecer os seus pecados, suas fraquezas. Não é culpa, não é aquela coisa de mata-me, Senhor, porque eu sou culpado. Não é isso, não é isso. É arrepender-se, parar de fazer as coisas, pedir perdão, sabe? Quando a pessoa te procurar, pedir perdão, recebe o perdão dela, fala, recebe. Tem gente que vai, queria te pedir perdão. Não te perdoo. Aí o peso é sobre você, que não aceitou. Então, perdoe, peça perdão, reconheça, não tem problema nenhum nisso, né? Esse batismo no Espírito Santo significa esse arrependimento, por quê? Porque quem nasce de novo se arrepende, reconhece suas fraquezas. Né? O orgulho, a arrogância, a soberba não permite que você seja batizado no Espírito Santo. Entendeu? Sim. Quem é muito arrogante, assim, gente muito soberba, você não vê ali sinais do Espírito Santo. Deus pode agir através dessa pessoa? Claro que pode. Deus usa a jumenta, né? Vai usar eu? Lógico que vai. Não vai usar você? Vai Ele usar. usa. Deus usa, gente. Fala, Marcos. Não, é que assim,
o batismo no Espírito Santo? Aquelas pessoas que falam em línguas, mas imitam falar em línguas e ter o batismo no Espírito Santo são É coisas diferente. diferentes. Muita gente considera que é isso, mas não é. Tem gente que fala em línguas, mas não foi batizado no Espírito Santo. Mas ele fala a mesma língua que o pastor dele. Exatamente. Igualzinho. Até com O soluço, o soluço. E aqueles que parece que ele está com uma asma na garganta. Não sei de onde tirou isso, gente. Então. Ele prega com um negócio na garganta assim, para dizer que é espiritual. Isso é feio. Isso é feio. Irrita nos ouvidos. Batismo no Espírito Santo é arrependimento. É arrependei-vos, né? Quando o João ele falava com os religiosos, ele falava: vocês precisam se arrepender e ser batizados no Espírito Santo. Arrependimento. Aí vem os dons. Os dons são consequência. E não são todas as pessoas que vão ter os mesmos dons. E o falar em línguas é um dom. Pronto, acabou, falei. Não são todos que vão falar em línguas. Pronto, acabou, falei. Não se preocupe, mas busque. Porque a Bíblia diz para buscar. Busque o dom. Se Deus colocou no seu coração, que você, né, vai buscar, irmão. Vai buscar que o Senhor vai te dar. Entendeu? Mas vai buscar com gente séria. Não vai buscar com gente aventureira, não. Vai buscar com gente séria. Você precisa de alguém, gente espiritual, para te direcionar nessa questão da busca do Espírito Santo. De dom, de falar em línguas. Entendeu? Eu, quando eu fui buscar o dom, eu estava de joelho. Já fazia 3 horas que eu estava de joelho. Foi? Aí, olha, Verdade, falando de novo, Daniel. eu não gosto de falar de mim. Ah, mas é bom. Pode falar. Vem cá, Silvio, vou fazer com o Silvio. Vem cá. Agora, Vem cá. quem sabe agora. Quem sabe? Era eu e meu irmão. Engraçado. Abaixa. Abaixa. É uma figura assim, né? Abaixa. Eu estava orando. Aí, e eu estava orando 3 horas. Aí o pastor falou assim: Senhor, dá o falar em línguas para ele. Receba o falar em línguas. Aí eu comecei a falar em línguas. Fala em línguas. Amém. Aí o 3 chão, horas. Aí é o fogo, chão, 3 horas orando. O chão ficou tão quente que ninguém conseguia ficar ajoelhado mais. Só a gente, só eu e ele. Entendeu? O chão ficou quente assim. Começou a esquentar. As pessoas não conseguiam ficar ajoelhadas. Só eu e ele assim. Aí a gente começou a orar das 3 até as 5 da manhã, falando em línguas. Meu Deus. Aí eu não conseguia parar de falar em línguas. Aí todo culto eu falava em línguas. Aí entrava as pessoas falavam em línguas. Aí um dia ele mesmo, eu estava com a mão levantada, ele balançou meu irmão. Para! Porque tem que ter o quê, gente? Ele queria. Eu tenho um tio que ele fala assim, ele foi batizado e ele foi liberto assim, do alcoolismo, né? Ele foi alcoolizado para a igreja. Esse dia deu um grande reboliço. E ele foi batizado, ele aceitou e ele chegou e na igreja ele começou a orar em línguas. Bêbado? E ele tinha ido alcoolizado, a família sabia que ele tinha bebido. E aí a igreja começou, o que é isso, não sei o que. Só que na nossa igreja tinha isso, né? A pastora orava para as pessoas, né? Tinha muito isso. Tinha pessoas assim que a gente até se constrangia, porque entendia que não era o momento daquela pessoa, né? E ela não falava mesmo. E o meu tio ali, e aí todo mundo, e agora? O que é? E ela falou, calma gente, eu vou buscar o discernimento. E aí ela orou, né? Buscou. E Deus falou para ela, falou, quem bebeu foi o corpo dele, não foi o espírito dele. E eu dou esse dom para ele. Amém. Eu dou. E até hoje, ele é fervoroso assim, ele Foi ora assim. transformado. E ele tem momentos que ele não consegue orar assim para as pessoas, mas ele consegue buscar assim. E ele é sensível nas coisas assim que Deus fala, Deus mostra as coisas para ele assim. E Mas É isso uma é uma loucura. pergunta, mas não bebe mais, né? não bebe mais. E você vê que a família foi tão para a igreja buscar e agora ele está na igreja, a família toda desviada. Senhor. E ele na igreja e a gente fica numa luta e as pessoas vão. Mas ele está ali com o povo. Entendeu? Então é isso. Busque o falar em línguas, né? Porque o falar em línguas é algo que as pessoas identificam como algo espiritual. Mas não é só falar em línguas, né? Não é o É falar. uma consequência.
Não, são as outras coisas. É. É uma consequência, né, daquilo que a gente falou, isso é verdade. Mas são as outras coisas que são mais importantes. Né? Tem pessoas que falam em línguas, mas também falam mal da vida dos outros. Aproveita o dom de línguas. Ó, Marcos, Marcos, vai. Queima ali. Eu quero dar uma aula Essa aí é a espiritual línguas séria. estranhas, né? Aí são línguas estranhas mesmo, falar mal mesmo. Tem, gente, não tem. Tem gente que ela usa a boca dela e ela começa. Mas assim, ó, Paulo diz assim, eu prefiro falar 5 palavras que são inteligíveis do que 1000 palavras em línguas estranhas que você não vai entender. Então, Cris, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua família, tua esposa, tua filha, teu trabalho. Que o teu escritório seja cheio de clientes, que você receba as melhores causas, que você cresça na fé, que você seja um homem grandemente abençoado. Está recebido. Amém? Está recebido. Amém? Amém. Entendeu? Acabou, irmão. Agora, se eu for falar, amém. Não, mas deu para entender? Né? Aí eu não falo línguas estranhas, aí, mas você não falou em línguas estranhas, você não é uma pessoa espiritual, pastor. Deu para entender? Deu para entender? Ou aquela pessoa que é tomada pelo Espírito Santo, mas não tem ninguém para fazer a interpretação, né? Eu vim numa igreja que tinha sempre um intérprete. Sim. Então as pessoas Isso eram... é raro, mano. É raro. Mas é a esse Assembleia de então, Deus. a gente precisa, por exemplo, eu vi, beleza, não tem problema, tá certo. E assim, mas assim, sempre tinha essa confirmação, entendeu? Então alguém se levantava, às vezes 2, 3 pessoas falavam em língua e aí levantava o intérprete e trazia a palavra para a igreja. Aí a igreja... Aí tem o que fala, tem o que interpreta e tem um terceiro que... Não sei. Um fala, o outro interpreta, e um terceiro que julga. o jogador... Tem. Poxa, se eu não entendo o que o cara está falando e eu não entendo o que o cara... Se aquilo que o cara está interpretando é realmente aquilo, precisa ter uma irmã como a Cris, que é espiritual, que vai saber se aquilo que o cara está interpretando é verdade. O joio do... Porque você pode estar falando em línguas e eu falando um monte de coisa. Você não entende o que você está falando, eu começo a falar um monte de coisa que você está falando e não é. E aí todo mundo fala, uau! O dom de línguas, ele é interpretado pela pessoa também. Então, se você fala em línguas, peça a Deus que você entenda o que você está falando. As línguas que você está falando. Entendeu? Eu falo em línguas, eu entendo as coisas que eu oro em línguas. Eu entendo. Mas se você orar em línguas, tem algumas palavras que elas são iguais. E eu sei. E eu percebo. São 2 dons diferentes. Sim, são 2 dons diferentes. Mas eu consigo interpretar porque eu pedi a Deus. Eu falei, eu quero entender as línguas que eu falo. E Deus me deu. Amém. Glória a Deus. Mas eu não vou conseguir interpretar a língua que você fala. Algumas palavras eu vou entender, eu vou saber o que você está falando. Geralmente palavras de adoração são as mesmas. Entendeu? Agora tem coisa que você percebe que é fake, irmão. Não tem jeito. Isso era uma dúvida minha. Já foi feito um estudo sobre o dom de línguas e línguas que são de adoração, línguas que são proféticas? Não existe. Não tem um dicionário ou um glossolário que fala, olha, essa língua tal, se alguém falar isso, não sei, eu não conheço, mas não tem, pelo menos eu não conheço. Língua xarabalaias, que você falou, que todo mundo fala, mas não é, né? Daqui a pouco eu vou começar a falar em línguas aqui. Mas teve uma vez que eu estava falando em árabe com um homem numa loja. Nossa. Uau. Eu falava em árabe e ele entendia. Mas eu não sabia o que era que eu estava falando, mas ele entendia. Entendeu? Mas isso faz tempo já. Mas no começo. Então eu era muito fervoroso nesse negócio de falar em línguas. Até que eu fui para a teologia que pronto, acabou comigo, né? Então você não vai ficar falando em qualquer lugar. Tem um lugar certo, tem um momento certo, tem o propósito, tem a interpretação, tem o, né, A igreja o que a gente se local. converteu era tão sério, que o pastor, a gente se converteu na Batista, né, irmã? O pastor não gostava muito de que
que as pessoas se manifestassem em línguas porque não tinham um intérprete. Eu acho correto isso. Eu acho correto. Assim, Paulo diz assim, não proibais, né? Não proíbam de falar. Você não pode proibir. As pessoas estão falando em línguas na Quírios, ninguém vai proibir a pessoa de falar. Mas, assim, continue adorando, mas tenha entendimento que, por exemplo, a pessoa não entendeu ainda, que tem um tempo, tem um momento para isso. Entendeu? Não sei se está para entender isso. Sim, Mas eu dá. tenho uma dúvida. É como se, por exemplo, não, eu perdi reverência. a aula, não vou responder dúvida sua. Tá bom. Não vou responder Aí, dúvida. fica para a próxima. Tá, Vossa Excelência, por favor, me ajude. Tá bom. Mas assim, ó, por exemplo, na hora da adoração, já pensou na hora que está todo mundo... Não, assim, na hora que o pastor Cláudio está pregando, já viu gente que quer cantar? Eu vi logo que a gente se... No meio da pregação a pessoa começa a falar com ele, ou quer cantar, ou quer fazer... Não Acontece atrapalha? isso de sexta-feira com o pastor Joel. Com o pastor Tem uma Joel, pessoa não que tem... Toda hora. Então, a pessoa... Isso é certo, é ataque, né? Jesus. Mas assim, não é o tempo daquilo. Deu para entender? Fala, qual a sua pergunta? Não, Deu porque pra às vezes o entender. que eu percebo, às vezes a pessoa está orando, normal, aí do nada começa em línguas. Isso é natural, vem. Quer dizer, peraí, deixa eu só reformular a pergunta. Ela tem o domínio de, não, agora eu vou orar em línguas, eu vou Tem, falar em línguas, sim, ou tem, não, é do sim. Espírito que vem. O Espírito vem, mas você tem o domínio. Você Você pode tem o parar. domínio? Tem, O nosso tem, pastor tem. falava isso. O nosso Tem, pastor tem, lá falava tem, isso. Tem, sim. Está cheio de Espírito Santo, mas você tem. Mas você tem o domínio. Se a pessoa falar Porque que, assim, ai, se eu eu tô não olhando tenho, pra você, né, eu não você tenho não mostrar controle, aí então não é o tudo na sua Espírito, vida é que as outra pessoas coisa. não podem ouvir, eu oro em línguas. É a Maria Padilha. Você entende? Ó, escola da experiência. Entendi. Depois a gente... É necessário uma vida Pode de ser. íntima comunhão com Sim. Deus e saber andar com Deus tal como Abraão. Como Abraão andou com Deus? Em humildade e fé. Humildade e fé. Obediência, humildade. Você precisa, como pastor, andar em obediência a Deus, não às pessoas. Por que eu falo isso? Às vezes o pastor é muito levado pelas pessoas da igreja, pelas famílias da igreja. Ai, se eu for falar com aquele jovem, o pai dele vai achar ruim comigo. Não, irmão, você tem que ser obediente a Deus, você tem que andar com Deus. E se Deus falar para você falar para aquela pessoa e disciplinar aquela pessoa, você tem que falar. Porque é Deus que está falando. Então Abraão, Deus falou para ele, me dá o seu filho, o seu único filho. Ele não falou nem para a esposa dele, ele pegou o filho e levou. Ele não questionou Deus. Entendeu? Se for para você ser um pastor e fica questionando Deus toda hora, esqueça, não entra no ministério. Você vai fazer coisas, escuta o que eu estou falando como pastor, você vai fazer coisas que vai contrariar o seu coração. Por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Não pergunta, vai e faz. Se Deus só está falando, vai e faz. Pronto, ninguém vai entender, sabe? As pessoas da sua família não vão entender. Eu tinha coisas que Deus pedia para mim, por que eu não falo, tá bom, Senhor? Eu falo, mas Daniel, por que você está enfiado lá naquele lugar? Não, isso é problema meu com Deus. É eu que estou lá, não é você. Então não se incomode. Entendeu? Por que você está indo lá, está naquele lugar? Não tem... Amigo, é eu com Deus. Deus falou para mim, eu fui. Entendeu? Quem pode? Acabou. Então, o pastor ele precisa ter isso. E quando ele tem isso, ele vai ter o quê? Experiências com Deus. A maioria das coisas que Deus vai te pedir, você não vai querer fazer. Ah, é sério mesmo? Mas Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo trazer experiência. Todo dia da Fala, live, que é meu dia, eu acordo, eu fico, vou mandar mensagem pra quem vai fazer pelo ar? Não vou fazer, não serve pra isso. Não, é só pastor que não serve. Eu fico o dia inteiro me torturando. Mas eu me disciplinei, eu falei, Senhor, eu não vou mais negar aquilo que o Senhor me pediu. Então, se me colocar na escala lá, eu vou cumprir. Aí eu fico até 8 horas da noite me torturando. Eu vou fazer. Daqui a pouco eu tapo na cara, lá. Amém, Jesus, tô aqui. E aí? É bem isso, né, pastor? E quando você termina a live, como você se sente? É bom demais, né? A resposta de oração. A resposta. A gente falando, Resposta de né? oração. Eu estava esperando essa palavra que você falou. É, E é uma palavra, na maioria das vezes, muito simples. muito. E a pessoa fala, Cris, Deus usou sua vida. Entendeu? Mas a gente geralmente não quer. Por isso que é uma escola. Então você vai aprender com Deus. Então vai, irmão, faz. Estou falando nesse ministério pastoral, né?
Ah, eu tenho que ir lá fazer essa visita para essa pessoa, vou entrar na comunidade, vou entrar nessa casa. Ah, essa pessoa tá... Vai, irmão, faz o que Deus está pedindo para você fazer, entendeu? Eu gosto de ir, mas eu gosto que as pessoas olhem, que as pessoas falam. Eu gosto de ficar intercedendo, né? Às vezes Deus fala, é você que vai falar agora. É você, é você. Deus coloca a gente, né? A gente não caixa. Consagração, né? Essas experiências pessoais que devem envolver a vida do futuro pastor. Também incluem consagração que atingem a própria alma. Sem uma consagração total, ninguém está apto a servir a Deus. A gente entende consagração como momentos Deus com Deus. Tem que ter o seu momento com Deus. Seu momento com Deus, né? Ter o seu momento que você está na igreja, você está em comunidade, está em comunhão, está com seus irmãos, com seus amigos. Mas você, como um pastor, você tem que ter o seu momento com Deus, seu momento particular com o Senhor. Entrar lá no jardim, ou entrar lá no seu quarto, né? Na cama, falar com o Senhor, né? Se enfiar lá a cabeça debaixo lá da cama, né? Sumir. E ficar lá, né, o tempo que for necessário falando com Deus, buscando o Senhor. Isso vai fazer com que você se aproxime. Isso é consagração, né? Um homem consagrado a Deus, você percebe que ele anda com Deus, ele tem um jeito, ele sabe, ele percebe, né? Ele sente as coisas, né? Por quê? Porque ele já teve lá na casa dele um tempo com Deus. E eu tenho muito medo de perder esse tempo com Deus, gente. Eu tenho, com a vida que a gente leva, eu tenho muito medo de perder esse tempo de oração com o Senhor, esse tempo de particular com Deus, sabe? Particular. Sim. Eu falava muito, falo hoje ainda, falo. Não tanto quanto eu falava antes, mas eu falo. Eu entro no carro e falo, Jesus, senta aí, vamos conversar. Eu preciso conversar com o Senhor. É da hora isso, hein? Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso, eu não estou conseguindo. Tá Pastor, difícil. compartilhar, eu tive várias experiências com Deus no caminho da Marginal ali para Santa Amaro. Sim. É A forte. Marginal Né? inteira. É. Eu ia conversando com Deus ali, Deus falando no meu coração. Sim. Cara, muito, Sim, muito, sim. é muito gostoso. Muito bom. Esse momento de consagração a gente não pode abrir mão disso. Porque isso que vai fazer com que você continue, com que você permaneça. Período de treinamento. Deus procurou um homem para liderar espiritual e administrativamente o povo de Israel. Ao escolher Moisés, Deus não apenas escolheu um homem preparado em toda a ciência egípcia, mas também um homem que esperou em Deus um longo período de humilhação no deserto. Então, esse tempo de treinamento, por exemplo, o meu tempo de treinamento, eu estava com 34. Passou 34, né? Porque eu me converti em 34. 34 para 35, eu vou colocar 35, tá? 35. Eu vou falar de mim porque eu sou o exemplo aqui, né? De pastor. Mas pode ser você, né? 35. Aí, 35 anos que eu conheci e aceitei Jesus. Aí passou 1, 2, 3. Não. No terceiro, não, um ano. No segundo ano eu já comecei a querer aprender a Bíblia, né? Aquele primeiro ano do novo nascimento, né? Como é que fala? Do primeiro amor, né? Primeiro amor, no primeiro ano, no primeiro amor. Aquele primeiro amor. Aí o segundo ano eu fui começar a aprender teologia. Aí eu comecei. Aí foi o primeiro, né? 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 anos, aí eu estava mais ou menos, já conhecia um pouco. Com 41 anos, aí eu fui mandado lá pro campo. Aí 41, 42, 43, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 anos. 47 anos eu já tinha cuidado de uma igreja. Entendeu? Que foi 7 anos cuidando de igreja. 47. 12 anos aí, depois. 47 anos. Quando eu 47 anos, aí Deus vai fazer uma mudança na minha vida. Então eu tinha todo esse tempo aqui, ó, esse tempo de treinamento. Tá certo? Ó, então daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de treinamento. Com 5 anos você já foi pastor? Não. Eu fui separado para presbítero aqui, ó. Separado para presbítero, eu fiquei 5 anos esperando.
Aí 5 anos eu fiquei esperando. Não, presbítero, depois fui separado do pastorado. Aí 4 anos eu fiquei esperando a consagração para o pastorado. Quando eu fui consagrado para o pastorado, aí eu fui para o campo, 47. Aí 47 eu mudei, tem essa mudança de chave, eu entrego o trabalho que eu tinha lá, porque Deus falou comigo, entrega. Então 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 7 anos aqui na Quinhos. Então 7 anos daqui, desse tempo cuidando de igreja no interior, 7 anos que eu estou aqui na Quinhos. Então 14 anos de experiência pastoral. Aí 14 anos, soma do tempo de teologia, de conversão 21 anos, 14, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A vida do 21. 7 anos. Então dá? É 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de estudo de teologia, dá mais ou menos 18 anos. Estudando. Entendeu? Então, isso tudo para falar assim, que eu estou em período de treinamento, eu estou aprendendo ainda. Eu não estou pleno. Não sei se deu para entender. Sim. Então, a gente vai treinando. Você vai melhorando, vai fazendo, vai entendendo. As coisas que eu falo para você, eu ouvi aqui na classe bem pouco, mas o que eu mais aprendi foi na escola da experiência. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu mais aprendi. Eu não paro de estudar, eu continuo estudando. Mas na escola da experiência que você vai ter mais, você vai aprender mais. Entendeu? Estou falando de pastorado, de pragmática pastoral, tá bom? Claro que tem pessoas... Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa tem pressa. A pessoa tem pressa. Pular Então, etapas, né? Então ela se converte. Vamos supor que ela se converte. Mesmo caso que eu. 35. Aí, 35. 1, 2, 3 anos. Eu estudo teologia, eu me converto, tá 3 anos. 38 anos, tal. Aí eu vou cuidar de igreja. Quando eu tiver 41, 42, eu já quero abandonar. Então Deus foi muito misericordioso comigo, que não colocou logo eu de cara. Eu fui fazer treinamento. Eu fui treinar. E eu continuo treinando. Deu para entender? Sim. E você tem que ter esse coração. Ah, você é auxiliar? Sou, cara. Sou auxiliar seu, do Marcos. O Marcos me chamava, me auxilia aqui, pastor. Eu vou. Você é o segundo? Não sou. Sou o 18º. Não sou o segundo da igreja. Sou o 19º da igreja. Isso importa, gente? Não importa. Ai, você é isso. Não, isso é vaidade, isso é bobagem. Entendeu? O que importa e o que vai. Aí quem que falou que as pessoas reconhecem o pastorado? As pessoas não reconhecem o pastorado, as pessoas reconhecem você. É verdade. Quem você é. Se você é um bom pastor, não. Porque tem um monte de pastor. E tem um monte de pregador. E tem um monte de... Não, eles vão reconhecer você. Eles vão falar do Cristo. Eles não vão falar, o pastor Cristo. Não, eles vão falar de você. Da sua vida como você é. Entendeu? Porque a igreja, lembra que eu falei do carisma e do caráter? A igreja pode gostar, olhar para você e falar, nossa, ele podia ser um bom pastor. Mas isso não significa nada. É verdade. Eu sou chamado de pastor desde o primeiro ano. Eu fui chamado para pregar uma sexta-feira, não conhecia a Bíblia, irmão. Meu pastor falou assim, vai lá, prega uma palavra. Eu nunca tinha pregado. Aí, primeira vez, sexta-feira, a igreja assim, ó. Assim, ó. Vocês entenderam, né? Sim. Duas pessoas, 3 irmãzinhas, né? Do coque. Eita Deus. E a Lê e a Gi, pequenininha, e eu lá, né? Chamado. Aí a minha cunhada, ela falou um negócio que eu dou risada. Ela falou assim, porque ele pegou e falou, agora você vai pregar. Ela falou, se fosse eu pegava e entregava a Bíblia e saía correndo. Eu não tinha, né? Não sabia. Aí eu lembro até hoje, a mensagem que eu preguei foi em Atos, capítulo 6, eu falei de Estevão, do diabo de servir a Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não sei porque Deus me deu aquela palavra. Não lembro a palavra, não lembro. Eu sei que eu falei, é bom servir a Deus. Você precisa servir a Deus. Não adianta ficar sentado só no banco, mas você precisa servir a Deus, se levantar para servir a Deus. O Espírito Santo falando com você Foi. mesmo, né? Aí assim, quando eu estava pregando, estavam as 3 irmãs lá, dele, tá não sei o quê. Aí entra um irmão assembleando, com terno e gravata.
E com Bíblia debaixo do braço, assim, olhando pra mim, Cris. Sentou e ficou olhando assim pra mim. Eu falei, não é possível, desviado. Aí eu preguei, mas eu preguei. Aí eu lembrei, por isso que a minha cunhada falou assim, se fosse eu tinha dado a Bíblia na mão dele e saía correndo, né? Porque o cara parecia que era um pregador, né? Aí eu falei, daqui ninguém me tira agora. Agora eu tô vendo posse do púlpito. Aí eu preguei e tal. Aí no final ele falou, gostei da sua palavra, muito boa. Foi a primeira pregação. Não conheço, não sabia nada de homilética, esses negócios, não sabia. Mas Deus me tomou. E eu preguei. Então a partir dali eu comecei a gostar, entendeu? Mas depois disso vem essa escola. Então, por exemplo, se você for lançado muito cedo, sem passar por essas experiências, você não vai suportar. Você não vai suportar com essas, sabe, essas demandas de pastor. Por exemplo, é o que eu estava falando. As pessoas que vão te procurar são pessoas com problemas. Se você é uma pessoa que não tem paciência, você não vai vir. Você vai começar a mandar para outros. E isso não é legal. Tem gente que você tem que cuidar. Não dá para ficar mandando para o pastor Daniel. Manda lá para o pastor Daniel. Pede para o pastor Daniel orar. Não, Deus manda para você. Se fosse para mandar para mim, Deus tinha mandado para mim. Entendeu? Se me mandou para você, Marcos, eu queria que você orasse por mim. Não, peraí, eu vou chamar o pastor Daniel para orar. Não, é você. Ore por essa pessoa, do seu jeito, da sua maneira, e Deus vai usar você. Entendeu? E isso não é para a tua glória, é para a glória do Senhor. Amém. Experiência preliminar. Nada substitui a experiência prática na realização de tarefas. O pastor precisa ter essa experiência preliminar para qualificar-se a ser um ministro eficaz. Qual foi a minha experiência preliminar? Foi os 7 anos que eu fiquei lá no mato. Cuidando de gente pobre, gente com dificuldade, com problema de alcoolismo, com problema de marido bater em mulher, de eu ir lá atrás e encarar o cara. Só que o meu jeito de lidar com as coisas era diferente. Eu olhava no olho do cara, entendeu? Falava, porque eu estava sozinho lá no interior. E o cara vinha para cima, entendeu? E aí você estava lá meio que, né, naquele embate, né? O que você faz? Né? Qualquer pessoa normal ia falar assim, cara, o que eu tenho a ver com o problema desse pessoal, meu? Deixa eu ir pra minha casa, né? Cuidar da minha esposa. Eu ficava aqui sozinha. Né? Eu lembro que uma vez eu vinha quinta-feira à noite chovendo, uma chuva terrível. E aí eu fui, né? Peguei o carro e fui. Aí ligaram para ler, não sei quem que ligou, coisa tudo do demônio mesmo. No telefone, tinha até telefone em casa. Aí a pessoa ligou falando assim, acabei de matar o seu marido. Acabei de matar ele. O corpo dele está aqui jogado no meio da estrada. Falou assim. Essa menina começou a chorar e tentar ligar para mim. E eu, como bom pastor, quando eu vou pregar, eu pego o celular e ponho aqui, irmão. No tempo do culto eu não falo com ninguém. E ela ligou, eu não respondia. Ela ligou pro pai dela, e ela ficou mal, e aí chamou a vizinha, e todo mundo preocupado comigo e tal, e eu lá pregando, cuidando, entendeu? Cuidando na igreja. E aí, depois vocês perguntam para ela, Ale, lembra quando ligaram para você, para falar que você tá não sei o quê? E ela desesperada. Aí ela ligou para a casa da irmã, que era a irmã Cida, falou com a filha da irmã Cida, a filha da irmã Cida veio assim, ó, no meio do culto. Sua mulher quer falar com você. O que é isso? No meio do culto, eu pregando a palavra. Ela veio assim, de camisola, ela entrava de camisola no meio da igreja. Ela veio desse tamanho, assim, ela entrava assim, sua mulher quer falar com você. Aí pegou, falei, que foi, amor, o que aconteceu? Ai, graças a Deus que ligaram aqui e falaram não sei o que. Eu falei, eu tô bem. Mas nunca descobrimos quem fez isso, nunca descobrimos. Mas para tirar a paz. Era coisa para tirar a paz. Então, tirou a paz dela. Aí ela ficava com medo toda vez que eu vinha. Ela ficava com o coraçãozinho na mão. Antes ela ficava tranquila. Mas aí depois desse dia aí eu não conseguia mais levar a Gi. Porque eu levava a Gi, eu botava a Gi pequenininha no carro e ia, vamos filho.
Entendeu? Então, assim, essas coisas você vai passar, essas experiências, entendeu? E aí, por exemplo, como eu falei, um cara sensato fala, gente, pra que eu vou ficar fazendo isso, né? Pra quê? Vou ficar aqui na minha casa, manda outra pessoa, Deus vai preparar outro pastor. Eu falei, não, eu vou. Eu cuidei daquele povo até a igreja ficar bonita, assim, até a igreja ficar bonitinha, assim, Marcos. Até hoje lá. Até a igreja ficar lá, as pessoas que Deus mandou, batizadas, restauradas, as famílias restauradas. Né? Quando eu entreguei a igreja, sabe qual que era o dízimo da igreja mensal? Sim. Quando eu comecei não dava, não. Eles traziam caixas de frutas, assim, que eles tinham as frutas no quintal. Aí o dízimo deles era abacate, alface, essas coisas eu levava tudo para casa. É o dízimo. Sabe qual foi o dízimo? Quando eu devolvi, que eu tinha um livro caixa, R$500. Entendeu? É engraçado, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo, quando o dízimo era R$500. Né? Tinha dia que eu não tinha dinheiro para abastecer. Não tinha dinheiro. Então, né? Eu não tinha. Eu falei, né, disso daí eu não tinha. Muitas vezes eu ia para lá sem combustível, lá na reserva. Eu ia e voltava na fé. E eu voltava na fé. Na reserva. Na reserva. Entendeu? Então são experiências que você vai passar para quê? Para depois que alguém chegar para você e for falar, tenha fé, confia, não desista. Eu posso falar para você, não desista. Amém. Eu tenho esse tempo para falar para você, porque eu passei, entendeu? Eu passei situações difíceis que eu poderia ter falado assim, porque não era só chegar e falar assim, ó, pastor, para mim não dá. Porque quando eu fui, ele falava, você vai assumir? Eu falei, vou. Mas não tem nada lá. Eu falei, tem, eu vou. Eu acabei de ser consagrado pastor, eu não quero ficar sentado aqui. Eu não falei isso para ele, né? Olhando para a sua cara, não, calma, eu quero fazer a obra, eu quero ser pastor, eu quero cuidar. E Deus me levou para um lugar que era o melhor possível. Que as igrejas tudo grande já tinha tudo ido embora. Não tinha quadrangular, não tinha, só tinha uma Assembleia de Deus pequenininha, tem até hoje, do lado, e eu. E a Igreja Católica. Pronto. As igrejas grandes que foram para lá ficaram um tempo e foram embora. Porque não tem condição de sustentar um pastor lá. Não tem. Não tem condição de. Eles não têm condição. Eles não conseguem sustentar um pastor. O ministério está lá até hoje? Tá. Ah, que legal. Está até hoje a igreja. Mas assim, eu entreguei, né? Então, entreguei, aí eles deram continuidade. Mas as pessoas que se converteram, acredito que estão convertidas até hoje. Se batizaram, se converteram estão convertidas até hoje. Então, são essas experiências. Aí vem o que? A preparação intelectual. Embora o apóstolo Paulo não confiasse na sabedoria humana, ele todavia possuía um bom preparo intelectual. Não só teológico, mas intelectual. Então é importante você conhecer as coisas do mundo, da história. É bom você conhecer, você se informar das coisas, né? Para quando você for conversar com alguém, essa pessoa perceber que não é só teologia que você conhece, ou, né? Você conhece de outras coisas, você consegue falar de outras coisas também. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que, na época, leia jornal, né? Tá bom? Próxima aula vamos falar do caráter. Beleza? Então, qualificações. Então, as qualificações. Tem que ser um novo nascido. O pastor tem que nascer de novo. Batismo, tem que ter o batismo no Espírito Santo. Tem que ter a escola da experiência. Tem que ser consagrado. Tem que ter um período de treinamento. Tem que ser treinado. Você não pode colocar o cara logo de cara para cuidar de igreja. Ele vai desistir. Ele vai trazer escândalo. Ele vai fazer alguma coisa. Assim, a gente conhece, conversa com pessoas, né? Um amigo meu, e eu converso com ele, ele foi superintendente de igreja, supervisor de pastores. E ele falou que ele via cada coisa, que era assim, né? O trabalho dele era ir nas igrejas e ver o que os pastores estavam fazendo. Geralmente, quando ele chegava, o pastor estava fazendo uma bobagem. Ou estava traindo a mulher, ou estava roubando a igreja, ou estava... Por quê? Pegava o cara aqui e falava, você é pastor hoje? Tá, você é pastor, vem cá, vai cuidar dessa igreja aqui. Não é assim, gente. Não é assim. Não se faz pastor da noite pro dia. Pastor não vem lá, tá? Pastor, não é mercenário, pastor. Pastor não vem pronto, não vem. Pastor, ele precisa ser forjado, ele precisa ser preparado.
ele precisa ter marca, ele precisa ter cicatriz, ele precisa ter, sabe, precisa doer, precisa ter dor. O pastor é um homem igual a Jesus, é um homem de dores. O pastor é um homem de dores, então respeite o pastor, respeite aquele que cuida de você, honre aquele que cuida de você espiritualmente. Não precisa idolatrar, não precisa, né, fazer aquelas coisas, jogar tapete. Não é isso que eu estou falando, mas respeite a pessoa que Deus colocou ali para cuidar de você. Respeite, honre, porque o dia que você estiver no lugar, você vai sentir o que é a dor. Amém? Glória a Deus. Amém. Finalizamos por aqui, que Deus abençoe até a próxima aula, se Deus permitir.